Isso, né, Chaldes? A gente também tem matéria nova lá na coluna de Andresa Matais. A gente também vai fazer, então, jabá aí. Coluna de Andresa Matais lá no metrópolis.com, recorte também aqui no nosso canal do YouTube, que trata sobre o filho do presidente Lula, o Lulinha, ele que admitiu, né, que viajou para Portugal com careca do INSS em 2024. Esse é mais um assunto, né, que liga ele à CPMI do INSS, ela que tenta mudar aí o seu foco e acaba não nem finalizando a questão envolvendo as fraudes do INSS. E no meio disso tudo, ainda tem o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, que admitiu, né, que de fato, né, ele viajou com careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, que está preso desde setembro do ano passado por conta dessas fraudes. Conta um pouquinho mais pra gente sobre essa matéria, Chalders. Pois é, então, o Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, ele se tornou, assim, uma espécie de camisa 10 da oposição, né? Do jeito que o presidente Lula diz que o Flávio Bolsonaro é o camisa 10 dele, o Lulinha vem se encaminhando para se tornar uma espécie de camisa 10 da oposição. E essa admissão do Fábio Luiz Lula da Silva ela foi feita numa petição enviada pela defesa dele ao Supremo Tribunal Federal e também por um advogado, que não é o advogado constituído dele, mas é um amigo dele, que é o Marco Aurélio Carvalho, que é o advogado criminalista, coordenador do grupo Prerrogativas, né, aquele grupo de advogados, e bastante amigo do Fábio Luiz, embora não seja o advogado formal dele. Ele deu uma entrevista ontem para a Globo News que ele comentou sobre esse assunto. Olha, essa é uma bola que está mais do que cantada, né? Inclusive fui eu, na verdade, na coluna da Andresa Matais, que a gente publicou pela primeira vez o fato de que a CPMI do INSS conseguiu a lista desse voo para Lisboa, né, saindo de Guarulhos, e que mostra realmente o Fábio Luiz Lula da Silva viajando junto com o careca do INSS. Então é uma coisa que ele admite depois que já está mais do que provado, porque já tem a lista do voo, né? Ele estava na poltrona 3A, se eu não me engano, e o careca na poltrona 6J, ou vice-versa, não me lembro bem agora. Mas, de qualquer forma, já era uma coisa conhecida, essa viagem deles para Portugal. O que a gente apurou, e já publicamos também há algum tempo, é que essa não foi a única viagem dele para Portugal e para a Espanha com o careca, né? Eles gostavam bastante de viajar e eles tiveram outros passeios ali pela Europa, além desse. E aí tudo sempre pago pelo careca do INSS. Eu acho que é bom a gente entrar um pouco no detalhe. O Fábio Luiz Lula da Silva, ele aparece pela primeira vez nesse tema da CPI do INSS com o depoimento de um ex-funcionário do careca, que é o Edson Claro. O Edson Claro era uma espécie de braço direito do careca, ele trabalhava com ele. E aí, num depoimento espontâneo que ele prestou à Polícia Federal, o senhor Edson, ele conta que o careca contratou o Lulinha para fazer uma espécie de lobby por ele junto ao Ministério da Saúde e junto também ao INSS, né? E aí foi por aí a relação deles. O Lulinha teria esse papel de abrir portas, mais ou menos, no governo do pai, em vários órgãos que eram de interesse do Antônio Carlos, né? Então, é o que se tem até o momento em relação ao depoimento, e lógico que isso precisa ser provado ainda, né? Também tem uma outra questão envolvendo o Fábio Luiz, que é uma mensagem apreendida no celular do careca sobre os pagamentos que ele fazia para a lobista Roberta Luxinga, que é muito amiga do Lulinha, muito amiga da família do Lulinha, inclusive. E aí ele pagava, o careca, uma quantia de 300 mil mensais para a Roberta. E aí tem vários meses ele fazendo esse pagamento, totalizando 1,5 milhão ali. E aí, numa das mensagens, um funcionário pergunta para ele para que era aquele pagamento de 300 mil, e ele fala, não, é para o filho do rapaz. E aí o contexto não deixa claro se o filho do rapaz é mesmo Lulinha, mas de qualquer forma isso é condizente, né, com o depoimento do Edson Claro, que fala também sobre esse pagamento de 300 mil mensais
do Careca para o Lulinha. E condizente também com o fato de que esse pagamento era feito para a Roberta Luxinger, que é muito amiga do filho do presidente da República. Enfim, são muitas coisas a esclarecer aí. A CPI vai chegando ao seu final, infelizmente, eu acho, sem conseguir avançar muito nesse tema, né? Até porque todas as tentativas que foram feitas de convocar o Fábio Luiz, de quebrar o sigilo dele, foram barradas ou pelo governo na própria CPI ou depois pelo governo no Supremo Tribunal Federal. Então, acabou que a possibilidade do Legislativo exercer o controle sobre os atos, né, do Poder Executivo acabou um pouco emparelhada aí e impedida. Vamos ver se a Polícia Federal consegue avançar um pouco mais nessas informações. Chalder, você tocou em 2 pontos importantes, né? Que é a questão lá do valor que seria ali pago a Lulinha, né? O valor de R$300 mil, que a defesa do Fábio Luiz, ela também, nessa mesma entrevista que você acabou citando, e a gente tem matéria também lá no nosso site, metrópolis.com, a defesa nega que ele seja, né, o filho do rapaz. E também temos a entrevista do presidente da CPMI do INSS ao Roda Viva ontem à noite. Ele falou que não teria ali provas, né, de fato, em relação ao filho do presidente Lula, o Lulinha. E também temos mais informações aí, quem traz aí é o nosso colunista Igor Gadelha, dizendo que a defesa do Lulinha chegou aí até o Supremo Tribunal Federal conversar com o André Mendonça para poder esclarecer ali alguns fatos. São muitos assuntos que acabam se interligando, né, Chaldes? E a CPMI do INSS, ela acaba colaborando para que eles possam se unir. Tanto a questão do Banco Master, que a gente acabou de conversar em relação aos documentos que estão na sala cofre, mas também em relação às fraudes do INSS, que envolvem aí essas supostas, né, ligações do filho do presidente Lula. A gente vai seguir acompanhando a CPMI do INSS, que por enquanto tem data para poder ser finalizada, dia 28 de março. Existe um pedido dentro da Suprema Corte para que ela venha a ser prorrogada. Isso vai caber ao STF, mas também vai caber principalmente ali ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Vou pedir fazer o mesmo que fiz com a Manuela, para que André Chaldes possa fazer então aí o